Sinal direitinho, tá bom. Graças a Deus. Eu sou o missionário Josias, líder da Igreja Sinos de Belém, fundador. Estou aqui na internet levando a mensagem daqui para o mundo. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de me ver e ouvir a palavra. Como vocês estão sabendo, nós estamos atravessando uma época mais que difícil. Mas nós não estamos, como diz a palavra, no mato sem cachorro. O problema é grave, mas nós estamos bem abençoados, estamos bem guardados. Eu vou abaixar a máscara para falar direitinho para vocês. Nós temos certeza que Deus é a nossa proteção. Antes de eu entrar na palavra que nós vamos ler, eu queria fazer uma oração, pedir para Deus preparar o coração de todos que estão me ouvindo a palavra. Que Deus possa fazer um milagre na vida de cada um, seja adulto, grande ou criança. Deus tem algo a fazer na sua e nas nossas vidas. Crê no Senhor Jesus, como está escrito, e será salvo tu e a tua casa. Isso nós já fizemos há muito tempo. Senhor nosso Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus, eu lhe peço de toda a minha alma. Tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Salomão, Deus de Jacó, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus criador dos céus e da terra. Grande Deus, eu tenho certeza, Senhor, que tu estás me ouvindo e vai nos responder. Me ajude, Senhor, para que eu leve uma mensagem, como sempre, firme, autêntica, para todos os corações que estão diante de mim. Que a tua luz penetre nas casas. Que Deus traga compreensão para todo mundo. E que Deus faça as pessoas melhorarem a fé. Porque só pelo poder da fé é que nós vamos sair desse inferno que o mundo está passando. Creia que Deus não desabandona ninguém. O homem abandona Deus, mas Deus é bom. E a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre. Grande Deus de Israel, Deus de Abraão, como eu falei, no nome de Jesus, aqui eu vou com meu amigo aqui, o mensageiro Jabes, mais que amigo, graças a Deus, nessa grande jornada que nós temos pela frente para os internautas. Quando eu fui batizado nas águas, o que é que estão dando o sinal? Pode ir em frente. Hein? Pode ir em frente. O que foi, cara? Pode continuar, é um probleminha aqui teu lá. Ah, mas você deu sinal para mim. Não, é por... Vê onde é que eu estava, aí eu continuo. Diga direitinho que eu emendo. Deixa eu ver o que é que eu estava falando. Graças a Deus. Terminando essa oração, pedindo a Deus para abrir os corações de todos que me ouvem, nós vamos partir para a leitura da palavra de Deus. Creia que Deus vai lhe abençoar. Vocês já estão sabendo, é claro, o mundo todo está sabendo do que está se passando na terra, no mundo. Nunca houve uma história tão dramática como essa que o mundo está enfrentando. A gente vai ler daqui a pouco, você, se já tem um esclarecimento, você vai se esclarecer mais, que é Deus que está sobre todas as coisas. Como está escrito, nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Mas a gente está com a Bíblia aberta para ler uma mensagem em Crônicas. Veja o que Deus fala com o seu povo e com o mundo inteiro. Pode ler. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
ou se enviar a peste entre o meu povo. Ó, preste atenção. Aí ele vai falar na Bíblia lá, se meu povo, mas depois ele vai falar 4 coisas, depois eu vou cortar para falar, pode ler, ó. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Ó, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, buscar a minha face. Essas 3 coisas é muito fácil fazer. A mais difícil é a última, que é o ponto-chave. Essa outra parte, lê. e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Torna a repetir de lá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O problema todo está em converter. E colocar a Bíblia debaixo do braço, saber fazer oração, gritar aleluia e até mesmo clamar pelo nome de Deus, é muito fácil. Abrir a boca, fazer alguém chorar com a própria palavra, também é fácil. Os atores de novela, atores de televisão, de filmes, são preparados que faz a pessoa se derreter, materialmente falando. Então a palavra de Deus é uma coisa muito séria. Se converter dos maus caminhos. Se a pessoa aceitou Jesus e se batizou, vocês sabem que a pessoa se tornou filhos legítimos de Deus. Quer dizer, você está falando que quem não é batizado não é filho legítimo? Quem não é batizado nas águas pela Bíblia e pelo meu entendimento, é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mas tem os filhos clandestinos. A pessoa deixa de ser clandestino quando ele cumpre-se os mandamentos pela palavra de Deus e que ele desce às águas para receber o mesmo batismo que Jesus recebeu. Jesus não se batizou por acaso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus não se batizou porque tinha pecado. Jesus se batizou para ensinar e dar o grande exemplo que o batismo é uma coisa séria. Vocês internautas que me ouvem, se vocês forem batizados, muito parabéns. E quem não é batizado, eu peço em nome do Senhor para você abrir o coração e aceitar a palavra do batismo. O batismo é se registrar. Você fica registrado e se torna filho legítimo de Deus. Só para vocês entenderem melhor. Quando uma criança nasce, é claro que ele tem o pai e a mãe que puseram no mundo. Mas vejam que é obrigado o pai ou a mãe ir no cartório para registrar a criança. Que se não registrar, essa criança se tornar homem ou mulher, tornar adultos, mais tarde ele não pode receber a herança dos pais, porque não tem documentação. Então ele não é filho, é um filho clandestino. Ele se torna filho legítimo quando ele recebe o registro. É através do registro de nascimento que você pega os outros documentos, a identidade e assim por diante. Primeiro o registro. Então, o pai e a mãe podem provar, em parte, que são pai e mãe, mas a prova verdadeira é o papel escrito, que seria aquele papel do registro de nascimento. Então, para Deus, veja bem, todo mundo é filho de Deus, mas torna-se filho legítimo quando cumpre-se nele a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Jesus veio e se batizou no Rio Jordão. Ele foi batizado por João Batista
como vocês, muita gente sabe, quando Jesus entrou na água, que ele veio da Galileia tomado pelo Espírito Santo para ser batizado por João, na água ele olhou para João e disse: João, me batize. João exclamou dizendo: Mestre, como que eu vou lhe batizar? Quem sou eu? Eu me sinto um coitado. Tu és o Filho de Deus agora mesmo. Tu chegando, vindo pelas margens do rio, eu via a luz do Espírito Santo te acompanhar. Agora tu fala para eu te batizar? Jesus tinha que se batizar para dar exemplo. Então nesse momento teve a troca de batismo. Jesus batizou João e João batizou Jesus. Vocês conhecem pela Bíblia. É tanto que foi um momento tão de milagre que houve uma grande manifestação do Espírito Santo. Uma voz clamava no ar, no céu, gritava em voz alta: eis que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, este é o meu Filho amado que me dá muito prazer. E segundo a Bíblia, quando Jesus saiu da água, apareceu na cabeça dele um pombo branquinho. Quem estava no batismo ficaram admirados, ninguém tocou. Não era um pombo comum, desses que nós conhecemos. Era o Espírito Santo em forma de pombo. Então vocês acabaram de ouvir um pedaço maravilhoso da vida espiritual. Então eu faço um apelo: se você não é batizado nas águas, não é batismo de homem não, esse é o batismo verdadeiro de Cristo. Quando você se batiza nas águas, você nasce de novo. E nesse novo nascimento, você vai ter uma vida nova, de um homem novo ou uma mulher nova. Aquela mulher ou aquele homem, na hora do batismo, foi embora, morreu. Morreu para o mundo e ali ressuscitou. Viveu para Deus. Vamos continuar lendo aqui a mensagem de Deus falando com respeito a coronavírus. Você vai ver aí, vai lá. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ele está dizendo: se eu enviar. Então, pela Bíblia, está falando que as pestes vindo sobre a terra é enviada pelo próprio Deus. O que vocês acham dessa enfermidade? Que nunca houve no mundo uma coisa igual. A vacina está aí, mas continua a mortandade. Nós estávamos falando de Ribeirão Preto. Essa doença ela é como uma galinha de gogo. Quando dá gogo no terreiro, se não for água corrente, água colocada, mesmo tirando a água, pode tirar o coxo, que nem consegue lavar. Porque se colocar novas galinhas, novas morrem. Então essa doença é bem parecida com gogo. Viu? Gogo de galinha é uma gripe que dá nas aves, nas galinhas. E é terrível. Essa doença que veio, ela está aí. Você pode escapar dela. Deus é poderoso. Mas além da palavra de Deus, nós temos que abrir o olho, que nós estamos na terra. Temos que obedecer às autoridades, os mandamentos da lei, do governo, do Ministério da Saúde, no uso da máscara, no lavar as mãos, em tudo que eles estão nos ensinando. A coisa está feia, viu? Eu acho que vai parar, eu vou explicar por quê. Eu falei há poucos dias atrás, que na minha cabeça, eu vou ter essa honra de falar na internet. Na minha cabeça, algo diz que daqui a 2 meses vai estar diferente. Porque há poucos dias atrás eu fiquei muito triste. Porque eu sei que em São Paulo e no Brasil tem muitos ministérios evangélicos.
ministérios poderosos, com multidões, homens bons que pregam a palavra. E eu sentia a falta de alguém se manifestar com respeito ao jejum. Eu mesmo pedi para a igreja jejuar na ceia de quarta-feira. Mas eu pedi para Deus, para que Deus tocasse nos homens crentes, pastores, bispos, seja quem for, para eles movimentar os evangélicos no Brasil para um jejum, para agradar a Deus, porque tudo indica que Deus está chateado com o mundo. O pecado cresceu. Só para vocês entenderem como que está a minha cabeça. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, é que não tinha condição, não tinha outro meio, não tinha outro remédio. Então veio a destruição. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre Nínive, que foi condenada também. Hoje está bom para nós falar essas coisas, mas vejam bem, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Tem que crer em Deus e colocar a vida em ordem. Nós estávamos lendo o quê? Terminou ou não? Falta aqui mais pode continuar. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então essa palavra converter dos maus caminhos, isso é que choca eu, particularmente eu. Me dá uma dor na alma. Porque a gente vê pessoas, principalmente mulheres, com Bíblia na mão, se diz até pregador da palavra de Deus, mas toda produzida na vida material. Quando a pessoa aceita Jesus, adeus mundão, acabou. Tem que ter uma vida decente com o Espírito Santo. Não vai ter falta mais de nada, porque o poder de Deus preenche todas as nossas necessidades. Pode continuar. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a pessoa se arrepender dos pecados, diz que Deus ouve do céu e perdoa. Terminou? Agora vejam bem. Eu queria comentar um pouco aqui com respeito a um homem que recebeu uma ordem de Deus para levar a salvação em uma cidade, que é a cidade de Nínive, que estava condenada à morte. A princípio, o rapaz ouviu a palavra de Deus e disse: sim, Senhor, eu irei para Nínive. Mas tudo indica que ele ouviu demais. Quando a pessoa conhece Jesus, que se batiza, ele tem que se afirmar na palavra. Não existe outro Deus, não tem mais outro lugar, não tem mais nada. Ele tem que se afirmar, porque ele já se considera salvo. Quando Jonas recebeu a mensagem para ir para Nínive, ele não podia ouvir mais ninguém. Mas pelo que diz a Bíblia, ele deve ter ouvido, porque a cabeça dele virou. Deus manda ele ir para a direita e ele vai para a esquerda. Ele estava todo preparado para ir levar a palavra de Deus de salvação para Nínive, para tirar o povo da condenação e da mortandade. Mas uma força do mal entrou nele e ele foi para Tarse. Deus ficou tão zangado que no navio que esse homem entrou, foi uma coisa terrível. Ele no navio começou a ouvir os obstáculos, ventania, temporal. O navio balançava para um canto e para outro. As pessoas clamavam, os tripulantes, o comandante do navio e os seus assessores ficaram atemorizados e chegaram a pensar que o que estava acontecendo no navio não era uma coisa normal, seria talvez uma coisa espiritual. Como quem diz assim: alguém deve ter pecado contra o seu Deus. Preste atenção. Quem estava no navio também que ia para Tarse era Jonas. Quando ele viu que a coisa esquentou, ele foi lá para baixo e deitou no porão do navio. Ele sumiu.
Quando o comandante resolveu chamar todo mundo para lançar a sorte, já está tudo pronto para descobrir quem estava em falta, porque eles queriam se salvar. Alguém chorava e dizia: minha família está em casa, se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Foi uma coisa terrível. A gente tem que imaginar o que aconteceu no navio. Foi um verdadeiro inferno, a maior tristeza. Quando eles reuniram para descobrir se alguém estava em falta com Deus, o comandante pergunta: estão todos aqui? Mas alguém falou: olha, naquela cadeira tinha um homem sentado, que ele pegou o navio em tal lugar. Ele sumiu. O comandante mandou procurar esse homem. Acharam ele lá no fundo do navio, escondido. Fez como alguém quando está em pecado na igreja. Pode ver que a pessoa não vem para frente, fica nos cantos. É um problema, viu? A própria pessoa tem vergonha dele. Mandaram chamar esse homem. Ele veio sabendo que era Deus que estava trabalhando. É tanto que ele não deu trabalho nenhum quando lançaram a sorte caiu sobre ele, mas ele também ajudou a falar. Ele confessou que a pedra de tropeço era ele, que por causa dele o navio ia afundar e todos iam morrer. Então aqui a palavra de Deus está falando que nenhuma igreja evangélica, uma igreja de Deus, quando tem uma pessoa errada, hoje tem pessoas que aceitam normalmente o adultério. O adultério é pecado mortal. Você está escutando, obreiro? É uma coisa terrível. Deus se entristece. Deus mandou um castigo no navio. A princípio ninguém sabia o que era. Depois descobriram que a causa toda era o pecado que estava em Jonas. Rebelia. Nós temos tempo para falar, não tem? Aproveite para um pouquinho, procura só um pouquinho aquele rei que eu te falei. Fala o nome dele. Hein? Eu falei para você. Falem graças a Deus, vocês aqui. É que é parecido, vê? Jonas se rebeliou, em vez de ir para a direita, foi para a esquerda. Deus se zangou e mandou o castigo para destruir o navio. Vocês devem entender que dentro de mim, eu estou caminhando para falar para vocês que tudo que está acontecendo na terra é Deus que está zangado. Eu falei na matriz. Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e ele viesse agora para destruir Sodoma e Gomorra, o pecado está tão grande na terra, a carnalidade, a ladruagem, o materialismo, o poder infernal que pegou a carne de uma tal maneira que Deus deve estar triste, deve estar zangado. Quando Deus se revolta, aquela mensagem que ele estava lendo é a mesma. Vai continuar ou terminou? Veja bem, é impressionante. Deus mandou um grande castigo. E toda a tripulação e o comandante sabiam que iam morrer. Só que agora eles estão lutando para salvar. Eles descobriram. O próprio Jonas confessou que essa razão dele se jogar no mal, empurraram ele. É tanto que ele mesmo disse: se eu me jogar no mar, o problema é eu. Vocês todos estão salvos. Então todo mundo que estava no navio sabia que quando Jonas caiu sobre o mar, a Bíblia diz que o navio ficou perfeito. Acabou toda a ventania. Acabou o problema. Agora o que eu estava falando aí é uma coisa parecida.
Fala o nome dele. Balaão. Veja no Velho Testamento uma história de Balaão, um rei de Israel. Balaão, pode ler um pedacinho. Eu vou explicar primeiro, depois você lê. Balaão era um profeta que tinha o dom de abençoar. Mas ele era tão preparado que ele tinha também o dom de amaldiçoar. Então tinha corrido o comentário em outros países, em vários lugares, que esse homem profeta Balaão, ele era super poderoso diante de Deus. Que ele era um profeta que tinha poder de abençoar e amaldiçoar. Então ele foi procurado por um rei de fora, de outro país, para ir lá amaldiçoar o povo. Como ele era crente de verdade verdadeira, ele não dava nem um passo sem pedir permissão a Deus. Ele vai, se ajoelha e disse: Senhor, eu fui chamado por um país vizinho para ir amaldiçoar o povo. Disse Deus: você não vai fazer isto. O povo que você está falando que é para amaldiçoar, eu tenho um plano sobre eles. Não é para amaldiçoar. Essa mensagem é muito boa para quem é crente, que quer entrar no céu. Dá para você se levantar quem está caído. Dá para você dizer: eu vou botar minha vida em ordem. Porque é impressionante. Então, esse homem, profeta Balaão, ele ficou dividido. Perguntou para Deus e Deus disse que não. Mas de tantas pessoas procurarem, e deve ter também prometido riquezas para ele. Não se sabe porquê, mas ele se perturbou. E tornou a orar a Deus de noite para dormir. E Deus disse: não é para ir amaldiçoar o povo. E ele dormiu, mas estava perturbado. A pessoa perturbada precisa se curar urgente. Se eu estiver falando para alguém perturbado, procure a igreja sua. Fale com o pastor. Procure alguém que você crê. Peça ajuda e caia de joelho. Põe a cara em terra. Porque Deus quer fazer um milagre, mas Ele quer ver isso que eu estou falando. Jonas desobedeceu a Deus. Foi dormir, levantou de madrugada, com vontade de viajar para a esquerda. Mandou arriar a jumenta, uma jumenta, chamo de jegue também. Arriaram a jumenta e trouxeram para ele fazer essa viagem. Olha bem, viagem proibida. Aquilo que Deus proibiu, quem é crente de verdade verdadeira, não vá. Deus lhe tirou do mundo. Tudo aquilo que você praticava no mundo, baile, encontros materiais, carnalidade, tudo isso caiu por terra. Hoje você tem uma vida sadia. Você não é mais dirigido pela carne, e nem eu. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que fala com você agora. Jonas foi e montou na jumenta. Jonas não. Balaão. Balaão montou na jumenta para ir seguir o caminho, a estrada, para amaldiçoar o povo. Mas nem saiu do terreiro. A jumenta empacou. Mas ele não sabia o que era. Puxava as rédeas da jumenta para pegar a estrada, mas ela despencava para um canto e para outro. Deus permitiu que ele fosse mais à frente, a jumenta fosse, e pegaram um caminho estreito com barranco. Aí a jumenta não podia correr nem para um lado e nem para outro. Nessa altura, o homem de Deus, olha para mim, era um profeta que tinha o dom de abençoar
e amaldiçoar. Eu estou acabando de falar para vocês que quando a pessoa erra, seja ele quem for, seja pregador da palavra, seja a pessoa mais importante na religião, o tombo dele vai ser firme. É só esperar. Com certeza, se você não reconciliar, urgente, você vai cair. Ele não sabia o que estava acontecendo. A jumenta não ia, como se ela estivesse vendo alguma coisa, e ela estava vendo. Ela estava vendo, mas ele não via. E a Bíblia diz que ele espancava a jumenta. Dá para ler, não dá? Espancava, espancava, espancava. E ela chegou a falar, Deus usou a boca dela, Deus entrou na jumenta e falou com a voz de homem, com ele. E a jumenta falou para Balaão: Balaão, por que você está me batendo? Ele estava tão obsedado, tão perturbado, tão ruim, que ele nem lembrava que animal não falava como gente. Ele até respondeu para a jumenta: por que você está me desobedecendo? Eu estou querendo que você siga o caminho e você fica me dando trabalho. E ele continuou batendo na jumenta. Na estrada que tinha barranco, ele bateu tanto na jumenta que ela caiu, deitou. Quando ela deitou, a Bíblia diz que ele aprisionou a perna no barranco. Ficou mais nervoso. Aí que ele desceu o cacete. E chegou a dizer para a jumenta que se tivesse uma arma ali, ele matava ela. Judiou muito da jumenta. Guarda essa palavra, os internautas. É palavra de Deus. Fala onde é que está escrito. Livro de Números, capítulo 22. Número 22. A jumenta deitada e ele com a perna machucada. Aí que ele desceu a lenha. E a jumenta gritou para ele: você está me batendo? Eu não sou a sua jumenta. Eu não trabalho para você, eu não carrego água da Embaúba para você. Você não me leva para pegar lenha na caatinga. Eu nunca lhe dei nenhum coice, por que você está me batendo? Ele gritou, xingando: por que você está me desobedecendo? Essa mensagem, irmãos, para quem conhece a palavra, seja você crente novo ou velho, crente de banco ou pregador famoso, Deus fala com você, não é eu não, é a palavra. Se você tiver com a vida errada, é melhor você ouvir essa mensagem, se humilhar, dá tempo você se salvar. Se quiser telefonar para mim, dá o telefone da Igreja Matriz. 3207-7875. Como que você falou? 3207-7875. Ele falou 3207-7875. Eu quero lhe ajudar. Eu quero dizer para você que quando eu aceitei Jesus, eu não ouvi ninguém pregar. Deus mandou um anjo, um menino da minha idade, foi até no galinheiro, para me contar aqui, demora. Também quando Deus me chamou para o celibato, dizendo que eu não era uma pessoa comum, para constituir família, para me seguir 100%. Quando eu aceitei, eu fui ridicularizado até por crente, pastores, porque não entendia. Eu não xinguei ninguém, que eu sei que eles não entendem. Quando é assim, a gente fala: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que faz. Me judiaram. Hoje eu tenho meus amigos, nós somos a Igreja das Primícias, Sinos de Belém, Missão das Primícias. Graças a Deus. Somos uma igreja de crente de verdade verdadeira. Só que nós queremos melhorar.
Nós não estamos dizendo que estamos 100%. Não se sabe. A gente está lutando para ser fiel. Para cumprir a palavra de Deus que diz: ser fiel até a morte e herdarás a coroa da vida. Não adianta ter dinheiro aqui na terra, não. O dinheiro não quer dizer nada. Você pode ter dinheiro, pode ter casa no Morumbi, ter carro de luxo, mas a sua alma pode ir para o inferno. Viu? Quando você está vivo, tem muitos amigos para lhe ajudar. Mas quando o caixão leva seu corpo, não tem mais ninguém, não. Viu? E outra coisa, isso que eu estou falando, ninguém sabe quando vai acontecer, que a morte é rápida. Ninguém vive 300 anos, 100 e tantos anos, não. É muito rápido. Aproveita para aceitar a palavra. Pega o telefone que eu dei para ligar, vale a pena encontrar comigo. Você vai se encontrar e dizer que ouviu eu na internet com essa pregação. Você está valendo o quê? Estava citando sobre Balaão, né? Balaão, então eu vou continuar. Bateu e a jumenta desmaiada e Deus falando. A jumenta abriu a boca e falou com ele. Justamente a jumenta não andava para frente. O obstáculo é que tinha um anjo. Ele desobedeceu a Deus. Ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Aí Deus enviou um anjo para brecar ele. Mas rapaz, eu vou te contar, eu tenho vontade de chorar. Será que Deus não aconteceu com você também? Está acontecendo muito obstáculo. Não é Deus que está trabalhando para você voltar atrás? Para você deixar o erro? Porque tudo isso que eu falei, o anjo apareceu por ordem de Deus para brecar a ida desse profeta que queria amaldiçoar o povo. Aí Deus resolve abrir os olhos dele. Estava cego. A jumenta berrando e ele nervoso. Quando abriu os olhos, que ele olhou, 1,5 metro ou 2 metros, estava um anjo de pé, com a espada na mão. Você vai ler. Disse o anjo: bem que eu podia te matar. Eu vi tudo. Mas disse, Deus mandou ele para salvar ele e a jumenta e repreender ele. Vamos agora ler para você ver que lê aí. Tá bom ou não está o ambiente? Por isso que eu falei que aqui era bom, a gente pode falar à vontade. Por causa da pandemia, as igrejas estão fechadas. Você pode ver, não tem câmera para lá, os bancos estão tudo vazios aqui. Eu estou em Santo Amaro, numa filial. Não precisa mostrar não, tá bom. Vai. Livro de Números, capítulo 22, versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Olha isso, sem ordem de Deus, ele levantou e viajou. Ó. E a ira de Deus acendeu-se, pois ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montaram na sua jumenta e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede de outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la novamente. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o seu bordão. Nervoso, Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu,
que me espancaste Espera um essas pouquinho. 3 vezes? O povo internauta está entendendo. Deus abriu a boca da jumenta e falou com a voz de gente, voz humana, vai. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara eu tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Me ameaçou de matar a jumenta. E a jumenta disse a Balaão: porventura eu não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que até o dia de hoje? Costumei eu alguma vez te fazer isso? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Vê o que o anjo fala para ele. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser o teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade que agora eu te mataria, e a ela deixaria com vida. A outra mensagem é de Jonas, que agora já caiu sobre o mar, mas o amor de Deus é tão grande, que mesmo ele em pecado, a Bíblia diz, que ele conseguiu, lá no fundo do mar, ele percebeu que não morreu, e lá do fundo do mar, ele fez uma oração. Você vai procurando aí. Deus falou com o peixe. A gente fala baleia, mas fala um grande peixe. Disse Deus: peixe, abre a boca e traga Jonas. Vamos falar de baleia. Abriu a boca, o peixe veio, abriu e ele entrou. Você não quer ler essa parte que você acha aí? Ele no ventre, que é mais fácil, para não ler tudo. Vê o que ele fala na barriga do peixe, no ventre, nas entranhas. Tá fácil? Vamos ver. Livro de Jonas, no capítulo 2. Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Tá bom. É impressionante, da gente ter vontade de chorar. Ele está salvo. Agora Deus vai e fala com o peixe. Ordena que o peixe... Eles estavam em Tarsis. Ninguém sabe a distância. Vamos dizer, como daqui na Bahia. Deus ordenou que o peixe fosse para Nínive. Então esse grande peixe, carregando Jonas no ventre, foi por dentro do mar, por dentro d'água. Mergulhou e foi até Nínive. Chegando no local onde Deus tinha mandado ele ir, que ele desobedeceu a Deus. Bem no local, uma certa distância, que o peixe era grande demais, não podia chegar muito na praia, porque senão enganchava.
ficou meio longe. Aí Deus deu poder, Deus preparou, veja Deus trabalhar. A baleia fez força para expelir. Ela abriu a boca, parece que eu estou vendo. Não dá para a gente chorar? Ela abriu a boca, fez força e expeliu, foi pá! Ele saiu voando e caiu sobre a areia do mar. Quando ele levantou a cabeça, foi bem em frente à estrada que ia para a cidade. É assim que Deus faz. Deus está chamando você. Se alguém está numa situação precária, triste, você escorregou no tobogã da vida, você não é mais o mesmo. Deixe Deus me usar para lhe ajudar. Vamos, rapaz ou moça, homem ou mulher, deixa a mão de Deus te pecar e puxar você. Você não vai para o inferno, porque Deus está te salvando. Aí ele levantou, cambaleando, e foi para a cidade. Eu não vou falar tudo que demora. Fez todo o mandamento de Deus, pregou para a cidade inteira. Salvou milhares e milhares, a cidade toda. E pregou para o rei. O rei recebeu a mensagem, para tu ver como Deus trabalha. É da gente chorar. Quando ele lê lá, muitos internautas vão chorar comigo. Depois de muito trabalho, de muita pregação, veja agora o rei. Ele aceitou a palavra e disse para Jonas: eu vou me humilhar diante de Deus. Aquela palavra de antes. Eu quero orar e quero sentir a presença. Eu vou também jejuar. Ele disse: eu vou me vestir de saco. E vou querer que a cidade toda, todos os homens, façam jejum. Eu queria oferecer essa palavra para os bispos, pastores de outros ministérios, o próprio presidente da República, Bolsonaro, que reuniu com os obreiros para provocar o jejum coletivo no dia 5. Por isso que eu falei que daqui a 2 meses tudo vai melhorar, porque eu tenho certeza que esse jejum provocado por todos os ministérios vai alegrar o coração de Deus. Ainda não fez o jejum, mas Deus é tão misericordioso que Deus já está trabalhando. Viu? Deus já está muito alegre com esse propósito maravilhoso desse jejum coletivo. Olha aqui, o rei de Nínive se humilhou. Vê o que ele fala. Vamos ler. Do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus. Vamos escutar. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Espera um pouquinho. No Ministério Sinos de Belém, as primícias se vestem de saco, que essa roupa não é roupa de festa, nem de coisa material, só presta mesmo para a igreja, que é a roupa dos mensageiros. É impressionante. Agora veio o rei. Ele chegou a ordenar, além de mandar os homens e mulheres se vestirem de saco, ele também se vestiu de saco. Agora quer chorar? Ele disse: tem mais. Eu quero ver o boi jejuar. O cavalo vai jejuar.
O camelo vai jejuar. As ovelhas vão jejuar. As galinhas vão jejuar. Todos os animais vão jejuar. Para agradar esse Deus que livrou Nínive da morte. Então Deus pode livrar o mundo do coronavírus. Você tem que jejuar. Parabéns, essa ideia de fazer o jejum coletivo. Eu sou o missionário Josias da Igreja Sinos de Belém. Eu vou citar novamente o telefone da Igreja Matriz para você se comunicar. 3207-7875. Eu falei certo? 3207-7875. 3207-7875. Tem lá gente para atender. Estou muito feliz. O que eu queria agora? Vem cá. Pode ler. Vamos ver. O rei ainda está falando, né? Escuta. Quem se sabe, Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Se Deus mandou a coronavírus, Deus pode se arrepender. Mas o povo tem que se humilhar. Tem que deixar a mentira, deixar de roubar, deixar a carnalidade, se converter, largar o adultério, acreditar no Senhor Deus. É impressionante, não é? Lê aquela parte para o povo entrar na casa e orar. Uma mulher ficou viúva. O marido era da igreja, está na Bíblia. Aí, pessoas fracas na fé falaram para ela: você ficou viúva nova, você precisa encurtar esse vestido, faz um decote no pescoço, corta esse cabelo, que você assim não arruma homem não. Viu? Conseguiram desviar a mulher. O marido morreu. Deixou ela com galinha poedeira, deixou ela com cabra leiteira, vaca. Ela vendeu tudo para se produzir. Arrumou tantas amigas que a casa era cheia. Tinha dinheiro. Assim de amigo, tinha dinheiro. Assim. O dinheiro também é diabo, viu? O dinheiro está atrapalhando até a religião. Que muitas coisas para pregar não estão nem pregando porque não dá tempo. Não dá tempo de falar. Tu vai ler? Tu sabe o que é que eu estou falando? Vai procurar? Porque enquanto já vai procurar? Aquela parte que diz. É 20 não sei de que aí. É livro do profeta Isaías. Capítulo 26, versículo 20. Vai, pois, povo meu. Está mandando os crentes. Vai, pois, povo meu. Olha bem, olha. Vai, pois, povo meu. Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Quando a viúva foi se queixar para Eliseu, dizendo que perdeu os filhos que os credores levaram, que ela comprou fiado para os filhos não morrer de fome, e agora não pode pagar. Disse Eliseu: o que você tem em casa? Ela disse: meu marido morreu, deixou eu bem, mas eu perdi o equilíbrio, caí na fé, perdi tudo. Ele disse: vai, pega os filhos teus, vai em todas as casas na vila, pega vasos vazios e enche o quarto. E depois se ajoelha. Essa mensagem na Bíblia está escrito assim: Deus aumenta o azeite da viúva. Em outras palavras, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Você já leu? Você está vendo? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui, eu vou terminar, vou ficar por aqui. Quero desejar para os irmãos muitas felicidades. E queria pedir, fazer 2 palavras para milhares. O que eu falei? Milhares.
Fala aí. Milhares que perdeu seus familiares. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filho, perdeu esposa, esposo. Morreu muita gente. Você falou que só em Ribeirão Preto morreu quantas num dia? Ribeirão Preto. Em São Paulo hoje. Morreu quase 700 pessoas. 700? Quase 700 pessoas morreram em 24 horas hoje. A coisa está preta. Tem que cumprir os mandamentos da lei sobre o uso da máscara e da higiene, do gel, o álcool gel, tudo que eles mandam fazer. Mas é obrigado a acreditar em Deus. Corra de aglomeração. As igrejas nossas estão todas fechadas. Se tiver alguém aí com aglomeração mesmo de igreja, você pode muito bem ligar para a polícia, não pode? Você liga e fala, tem uma igreja aqui com aglomeração, pode ligar. Você tem que colaborar com o governo. Você viu? Eu estou muito contente com a graça de Deus. Você está feliz? Falem graças a Deus. São Paulo está passando agora essa fase vermelha. Mas vamos esperar que Deus, estamos orando e obedecendo a Deus, fazendo os mandamentos e ser fiel até a morte. Olha, que o Espírito Santo abençoe todos os irmãos que estão me ouvindo de qualquer ministério. Mas eu queria mandar um abraço muito grande para a irmã Cleonice. Fala o local. Santa Catarina. Essa mulher, ela me perdeu há muitos anos, mas só que ela não desviou. Ela conseguiu construir uma igreja. E depois de 20, 30 anos, mandou chamar nós. Eles estiveram lá para documentar e já está tudo normal. Um abraço para você. Como é o nome que eu falei? Cleonice. Também quero mandar um abraço agora, grande mesmo, para Gildete e o marido, como é que chama? Ariovaldo. Como é que chama? Aquele povo que se converteu. Ciganos. Um grupo de ciganos que se converteu para lá de Feira de Santana. Para os irmãos de Feira de Santana. Um abraço grande para Pernambuco, para as nossas igrejas que estão em Canhotinho e Belém de Maria. Fala o nome do mensageiro. Com o mensageiro Roberto. Quero mandar um abraço para o pastor, o ministro, que está em Brasília. Os irmãos que estão aqui em Ribeirão Preto, com o irmão Francisco. Os irmãos que estão aqui em Minas. Fala, Valdir. Um abraço e um beijo. Me lembra de mais coisas que eu falo. Os irmãos do Rio de Janeiro, dos Morros. Um grande abraço. Olha aqui para vocês todos, olha. O que você falou? Como? Aí na Baixada Santista, hein? Desde São Sebastião até lá, para o lado de Registro. Toda cidade tem igreja própria. E a matriz da Baixada Santista, ela tem 3.000 metros quadrados. Igreja própria. Graças a Deus. E tem uma vantagem. Nós estamos lutando para ser crente de verdade verdadeira. Por enquanto a gente acha que estamos tentando melhorar. Graças a Deus. Teve gente que se afastou da igreja porque achou que a doutrina era pesada. Eu quero que Deus abençoe os obreiros para botar a doutrina mais pesada. Tem que dizer não para o pecado. Vocês aqui comigo, põe a mão assim no coração. No coração, na cabeça. Fala em nome de Jesus. Todos os internautas recebem essa oração. Da cabeça aos pés. Em nome de Jesus. Vai sair todas as doenças da pele, do couro cabeludo, do sangue, da carne, dos nervos, dos ossos, das juntas, toda enfermidade, problemas espirituais, contenda, todos os espíritos maus vão embora.
Em nome de Jesus. Olha, 1, 2, 3. Sai! Que a graça de Deus seja com todos nós. Ó, um abraço assim, ó. Amém. Terminou. Quer mais o quê? Vamos embora. Vamos embora agora, foi bom? Maravilha. Eu me inspirei.